falar sobre consumismo. Você compra demais? Porque às vezes você compra demais e nem percebe. Acha que é normal. O maior problema é quando você começa a comprar de maneira excessiva e não pagar. O número de inadimplentes no nosso país tem crescido demais. Nós vamos falar sobre isso com os nossos convidados hoje. Aqui ao meu lado eu estou recebendo o Emerson Dias, que é educador financeiro, que está aqui conosco hoje. Vai te dar orientações importantes para você tentar pelo menos acertar a sua vida para começar o ano de 2017 com as contas equilibradas, ou pelo menos aprendendo a equilibrá-las, o que já seria muito vantajoso. Estou recebendo também o Maurício Steinoff, que ele é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, que os comerciantes são os que têm o maior prejuízo quando você começa a comprar demais, porque, como o Maurício disse, gostamos muito de vender, mas precisamos receber. Você vende, depois a pessoa não paga, não adianta nada. Você cria ainda um problema ainda maior, porque isso, a inadimplência significa aumento de juros, ou seja, os preços também aumentam para a gente, que procura ter a vida em dia e pagar tudo direitinho. E você corre o risco também de, claro, você não tem crédito, para limpar o seu nome é uma dificuldade, é uma bola de neve, da qual nós vamos falar hoje. E estou recebendo também a Júlia Souza, que é psicóloga, porque você precisa de ajuda quando você não tem dinheiro e quer ficar comprando tudo que você vê pela frente. Antes de começar a conversar com nossos convidados, quero que você preste atenção neste VT que nós preparamos para você entender melhor o nosso assunto, e eu já volto com eles para nós conversarmos mais sobre isso. Imagine esta situação. Você vai ao shopping e compra, por impulso, sem estar precisando dos produtos. Já passou por isso? Muitas pessoas compram de forma compulsiva para compensar a angústia e diminuir o desconforto físico e psicológico. Logo após a compra, vem o arrependimento. O nome dessa doença é oniomania, o distúrbio para o ato da compra compulsiva. Nesta época do ano, normalmente milhões de sentimentos afloram, aliados com a necessidade das compras de final de ano, que se não estivermos em ordem com os sentimentos, a bola de neve pode ser cada vez maior. O TCC, ou transtorno do comprar compulsivo, foi descrito pela primeira vez como uma síndrome psiquiátrica no começo do século XX. Sua classificação permanece incerta e os investigadores têm debatido uma correlação potencial com o transtorno do humor, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos do impulso ou ansiedade. Uma pesquisa realizada em Illinois, nos Estados Unidos, demonstrou que 94% dos consumidores compulsivos são mulheres. Muitas vezes, este ato de sair às compras é uma resposta a outros sentimentos, como tristeza e euforia. Felizmente, esta doença está recebendo cada vez mais a atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Mas como saber os limites entre o comportamento normal e a compulsão? Muitos especialistas acreditam que cair em tentação de vez em quando é normal. Mas como saber se a compulsão não está começando a tomar as rédeas das nossas vidas? Olha, foi falado algo muito importante, que é o que nós precisamos saber também, que nós vamos conversar com nossos convidados sobre isso. Existe uma diferença entre oniomaníaco, né, Ju? Oniomania. O oniomaníaco, que é a pessoa que compra compulsivamente, e daquele que simplesmente gosta de comprar. Essa diferença você consegue ver até se abrir o guarda-roupa da pessoa, na verdade. Nós falávamos sobre um exemplo que eu tinha dado e comentando com eles que já vi gente que compra, a pessoa não sabe nem o que comprou, não sabe nem o que tem em casa e continua comprando. Emerson, você acha que isso é proveniente também da falta de organização financeira? A pessoa sabe que não tem dinheiro para comprar aquilo, mas acha, não, eu compro. O cartão deu muito essa abertura, né? O cartão de crédito. Depois no mês que vem eu pago. E as pessoas se perdem com o cartão de crédito justamente por isso, né? Porque elas não têm esse limite de saber que vai pagar uma hora. Você pode comprar débito, mas vai vir a conta, né? Sim. Bom, tem essa questão de você não controlar aquilo que você já tem ou quanto você pode gastar, né? E você tem também casos aí de alguns transtornos, né, psíquicos que levam a pessoa à compulsividade. Não dá para dizer, não dá para colocar uma regra, né? Mas quando você olha as pessoas que estão endividadas, você vai achar ali boa parte por descontrole, um pedaço, eu acredito que menor,
por questões aí psíquicas mesmo, de descontrole, né, ou até doenças, enfim. E talvez outras porque eventualmente perdeu a renda, né, se descontrolou, teve um imprevisto naquele mês e por alguma razão precisou recorrer ao empréstimo. As pessoas que você atende, normalmente, elas se descontrolam porque perderam o emprego ou porque acabam comprando demais meses, depois esquecem que tem essa dívida no mês que vem e fazem uma outra dívida e vai virando uma bola de neve. As pessoas com quem eu atendo geralmente é porque se descontrolaram, né? E ao se descontrolar, não criaram reservas. E ao não criar reservas, nesses momentos de imprevisto, por exemplo, de perda de emprego, perda de renda, acabam não tendo reserva e aí vai se endividar automaticamente, né? Então, e começa a comprar menos? Às vezes sim, se a pessoa tem um alto grau de consciência da própria situação, ela se regula, né? É aquela pessoa que perdeu o emprego e sabe que ela não pode mais agora, por exemplo, todo fim de semana jantar num restaurante. Então ela tem essa consciência disso, ela reduz o consumo. Tem outras pessoas que não têm essa consciência, porque a gente tem uma coisa que na psicologia econômica a gente estuda, que é a crença na capacidade do autocontrole futuro. E isso é uma falácia, é uma ilusão. Porque autocontrole é uma coisa do presente. A gente não pode dizer como é que a gente vai reagir no futuro diante de uma situação inesperada. Só naquele momento é que a gente vai saber a nossa reação. Então a gente fica acreditando que amanhã vai ser melhor. Amanhã eu resolverei. No futuro as coisas vão ser resolvidas. Elas não vão ser resolvidas se a gente não tomar ação para resolvê-las. Ô Maurício, os lojistas, eles têm uma ideia do perfil daquele que pode ser inadimplente? Meio que uma bola de cristal, assim, para saber? É natural que o lojista percebe principalmente quando é um golpe. Ou então quando ele faz um cadastro. E aí com as condições que a pessoa apresenta, você imagina a capacidade que ele vai ter ou não de pagar. Mas hoje, com o cartão de crédito, onde o consumidor já vem com o crédito pré-aprovado, e uma coisa que nós temos só no Brasil, que é o parcelamento no cartão de crédito sem juros, isso faz com que o descontrole seja grande. E aí o lojista não perde diretamente. É isso que eu ia te perguntar. No caso do cartão de crédito, não atinge o lojista, né? A inadimplência. Diretamente não atinge porque a inadimplência ela pesa na taxa de juros. E aí isso afeta o consumo em geral, o Brasil de forma geral, e quando o país não está bem, a loja não vende. Agora, existem pessoas, por exemplo, o que eu estava dizendo, não sei se você que está em casa concorda comigo, mas o que nós vemos hoje é que muitas lojas de departamentos, lojas maiores, estão abrindo demais crédito, mesmo de maneira até, não diria uma maneira leviana, mas fazendo com que pessoas que já têm dívidas continuem fazendo dívidas através de boletos, pagando em 38, 40, 36, 48 vezes. Então, isso também atinge diretamente, porque daí essas pessoas que não pagam esses boletos, elas têm o nome registrado em todos os casos, ou muitas vezes passa batidos, o lojista aprova um crédito e a pessoa, na verdade, já tem o nome sujo e não chegou no sistema ainda, por exemplo. Bom, tem muito lojista que não faz consulta aos bancos de dados, e isso daí é um problema. É um erro, né? É um erro, porque ele certamente ele vai correr o risco de não receber. Que se a pessoa já está inadimplente e continua comprando, ela não vai ter capacidade de pagar a nova compra. Ela vai ter que deixar de pagar, né? Vai pagar alguém, mas alguém vai ficar sem receber. E muitas vezes, né, mesmo quando o lojista checa os bancos de dados, né, ele não sabe se esse consumidor está endividado dentro da própria família, muitas vezes, né? Ele tem uma dívida ali com o cunhado, com o tio, com a agiota, que não está cadastrado, né? E aí isso compromete a capacidade de pagamento dele. Isso vai mudar quando o cadastro positivo for implantado. O que é um cadastro positivo, Maurício? O SPC hoje, por uma questão histórica, né? Agora nós não vamos ter tempo de contar, mas ele foi criado e só registrou as pessoas que devem. Claro que hoje ele melhorou, nós temos uma série de informações, mas ele nasceu pelos magazines, principalmente, para registrar as pessoas que deviam. Porque era muito complicado no passado você dar crédito, porque você tinha um visitador, eu ia na sua loja, olha, comprei na loja do Emerson, e você mandava um visitador lá saber as minhas informações. Isso é caro e demorado, né? Hoje você compra um carro, na hora você tem o crédito aprovado. Você não sai por uma questão burocrática. E isso, para facilitar, e como as lojas entendiam que a ficha, né, o cadastro daquela pessoa era um patrimônio,
eles só informaram, se resolveram informar só quem devia. Então, se eu consultasse e o Maurício não estivesse nesse banco de dados, significava que até aquele momento eu tinha comprado e honrado as minhas dívidas. Então, esse foi o início. Que é esse sistema que permanece, né, na verdade? Permanece até hoje, que é diferente nos Estados Unidos, onde que o cadastro positivo diz o teu hábito de consumo, aonde você tomou crédito, quanto você tomou de crédito e como você saldou aquela dívida. Então, isso te mostra a tua capacidade de pagar e como você, enfim, vive, né? Como você conduz a sua vida financeira. Então, nós estamos tentando fazer isso, mas tem um problema de legislação que está fazendo com que isso demore. Então, na verdade, quando você aprova uma compra, você nunca sabe se vai receber mesmo, né? Não, você nunca sabe. Quem tem uma boa visão disso são os cartões de crédito, porque eles acompanham a tua vida, onde você compra, quanto você gasta, como você parcela e quanto como você ganha também, se é compatível com aquilo que você está gastando, né? Exatamente. O que você ia falar, Emerson? Não, é porque, como o Maurício está colocando, essa questão do cadastro positivo é uma coisa muito importante, eu acredito. Por quê? Porque hoje, quando você vai comprar alguma coisa financiada, por exemplo, você vai pagar a taxa de juros igual a daquela pessoa que deve para Deus e o mundo. E você, às vezes, é uma pessoa que paga em dia. E você paga a mesma taxa de juros, ou seja, tem o mesmo custo dentro da parcela de uma pessoa que não paga. Então, quando você tem um cadastro positivo, o cadastro diz, olha, essa pessoa aqui, ela paga sempre em dia. Então, faz até sentido para o lojista dar um desconto, né? Cobrar um juros menor, porque ele vai, de fato, receber 100% daquilo que ele está vendendo. Enquanto que aquele que está negativado, né, que está com o cadastro ruim, ele talvez não receba. Então, é importante separar isso mesmo, né? Do bom pagador e do mau pagador e colocar esses bons pagadores numa condição de preço melhor, até para incentivar as pessoas, né, a também pagarem em dia suas contas. Júlio, deixei você por último, porque eu vejo como um grande agravante o comportamento das pessoas que acabam comprando de maneira excessiva, eu acho, pela própria cultura no nosso país. Nós somos, há uma avalanche de comerciais em todos os lugares, não só em televisão, mas de um modo geral. E os próprios comerciais, eles muitas vezes não são muito reais. Então você acaba despertando demais para coisas que você nem necessita. Isso desde criança, né? Você vê crianças que já sabem exatamente o que querem, quando os pais vão pedir para comprar e tudo. Quando é que eu sei que esse consumo é uma doença? Esse consumo se torna uma doença quando a pessoa ela acaba comprando algo que ela não necessita. Ah, mas a gente sempre compra alguma coisa que não necessita, né? Porque às vezes, por exemplo, a mulher gosta de sapato. Se for pensar bem, a gente não existe, só tem 2 pés, não precisava de 20 pares de sapato, um exemplo. E a gente compra quando vê um sapato legal. Mas qual é o limite? O limite é você realmente usar e ter o prazer. Você saber que você vai usar. Sim, saber que vai usar e ter o prazer de olhar e falar, nossa, adorei essa compra. Então já a compulsão não. A pessoa compra e o prazer é só naquele momento. Daqui a pouco já não é mais legal. E aí é onde vem a angústia, o arrependimento, porque nem precisava ter comprado aquilo ou de repente se enrolou financeiramente para comprar algo que ela não necessitava. É quase a reação normal de uma pessoa viciada, né, em algo. Sim. A pessoa usa droga, depois ela acha que não devia ter feito aquilo, é mais ou menos a mesma coisa. A compulsão por compra, ela é muito parecida com a dependência química. Então, existe uma fissura para a pessoa adquirir qualquer produto. Então, ela tem essa necessidade, ela não consegue ser racional. E essa origem é o quê? De onde surge isso? Como é que isso começa a acontecer? Que deixa de ser um desejo puro e simples de comprar uma coisa nova para uma dependência daquilo, Júlia? A pessoa compulsiva, ela é super ansiosa, extremamente ansiosa. E essa ansiedade, ela vem de algum trauma. Então, vamos pensar que é uma pessoa que ela tem uma necessidade emocional, um desamparo, e ela tenta, dentro da compra, preencher esse vazio. Agora, por exemplo, um lojista não consegue identificar uma pessoa que tem um problema desse de uma pessoa que simplesmente gosta de ter algo novo em casa. Não consegue e nem é viável, porque o lojista ele quer vender. Então, dificilmente ele vai se preocupar com essa questão. E essas pessoas normalmente têm dinheiro para comprar? Às vezes sim. Porém, a compulsão, ela não consegue planejar. Poxa, eu vou comprar só quando eu tiver dinheiro. Não. Ela vai comprar, ela vai se endividar. E ela vai estourar cartões, e então logo depois dessas compras e de toda essa dificuldade vem a depressão. E a maioria é mulher?
A maioria é mulher, porém existe homem também. E a maioria das inadimplentes no comércio também é mulher, Maurício? Hoje elas são um número maior. Até pouco tempo atrás, não, que o crédito era, quem tomava crédito era o homem. Hoje a mulher era... A independência fez a gente se tornar mais devedora também. A toda ação é uma reação. E né? as mulheres são mais desorganizadas financeiramente também, Emerson? Ou você acha que não tem nada a ver? Olha, da minha experiência, eu não acredito que tenha uma desorganização por gênero, né? O que eu vejo é que, por exemplo, um exemplo clássico, né? O homem vai viajar com a mulher. O homem leva uma bermuda, uma camiseta e um chinelo, né? A mulher leva 3 malas de roupa, né? Roupa para o frio, roupa para o calor, roupa se vai chover, roupa para sair à noite, roupa, né? Então, quer dizer, eu acho que a mulher tem uma necessidade de consumo maior do que o homem, né? Eu vivo bem com um terno e uma camisa. E minha esposa já precisa mas acho que é só vaidade, né, Ju? Isso não é só vaidade? A mulher é mais sensível. Por isso que talvez isso reflita, né, na inadimplência. Por quê? Porque talvez compre mais, né? E ao comprar mais, estatisticamente, né, abrange mais a mulher. Não acredito que seja uma questão de desorganização, até porque hoje a maioria dos lares no Brasil é comandado por mulher, né? Então, se ela não tiver essa capacidade de organização da própria casa, o que compra, o que não compra, onde leva os filhos, não leva, fica um pouco complicado de pensar em nação, né? Então, eu não acho que isso tenha a ver com o gênero. Eu acho que a mulher tem mais necessidades e, por ter mais necessidades, estatisticamente, vai ter mais inadimplência. Você sabe que certa vez eu tive que fazer uma palestra sobre comércio e eu estudei um pouco, voltei um pouco no tempo e você descobre que quando o homem deixou de ser nômade e se fixou, tá, ele começou a viver da criação de animais e da agricultura, sim, ele começou também a perceber que determinados locais da agricultura ia melhor, a criação de animais ou a própria caça que ele usava para troca. Então ele começou a consumir. Começou a ter o consumo, né? E depois os produtos começaram a ter que ter valor, né? Então você começou a ter uma noção de dinheiro. E eu acho que a primeira moeda que apareceu, que aí o dinheiro para que serve? Serve para você acumular, para quando você tiver em épocas de necessidade, você fazer as compras. Isso até hoje. Sim. E o gado foi a primeira noção de moeda, né? Porque o que é a moeda? É o dinheiro, quando o dinheiro circula. E o gado, ele representa isso, né? Inclusive, gado, que é pecus, né? Em latim, é pecúnia, dinheiro. E até hoje, quem tem gado é quem tem dinheiro. Mas o gado, ele representa dinheiro. Por quê? Porque você consegue tirar trabalho dele, produto, você aproveita tudo do boi. Você pode movimentar o gado, né? De um lado para o outro. Ele também rende juros quando ele procria e dá prejuízo quando morre. Então, ele simboliza bem o dinheiro. E as pessoas começaram a ter, quanto mais dinheiro, você tinha mais capacidade de consumo e consumo melhor. E isso veio crescendo ao longo do tempo, aí se eu puder completar um pouco aquilo que você falou, já. Então, o consumo é inerente ao ser humano. Nós dependemos do consumo e a sociedade que nós adotamos quando nós nos fixamos e nos tornamos gregários, né, de morarmos em conjunto, obriga que você tenha o consumo. O problema do consumismo é o consumo exagerado, sim, ou aquele que sem o controle, né? Você abre o guarda-roupa, você tem roupas que você não utilizou. Alimentos que são jogados fora, né? Nós temos aqui 1/3 da produção de alimentos que é feito pelo consumo humano. Isso é um problema seríssimo no nosso país, né? É um país que menos reaproveita, que mais joga comida fora e que tem um índice de pessoas passando fome gigantesco. Sim, é um contrassenso, né, o que acontece aqui. E fora não é só comida, né? Para você produzir alimentos, você gasta muita água e muita energia. Sim. Então isso faz uma falta pro planeta. E como você disse dos juros, todo mundo que paga por esse alimento paga por 100% daquilo que foi produzido. Então, se joga dinheiro fora, tem pessoas que necessitam e acabam não tendo acesso. Ou seja, na verdade, não é uma justificativa, que seria leviano a gente dizer que é uma justificativa. Mas nós já nascemos com uma cultura arraigada de que podemos desperdiçar. Se você gasta excessivamente, você está desperdiçando dinheiro também com algo que você não vai precisar depois, né? Então, isso é um pouco cultural também, né, Ju? É um pouco cultural. Então, desde criança, a mãe, ela também utiliza isso. Filha, fica quietinha que eu te dou um brinquedo. Então, ela já usa esse consumo. Olha, se comporta que eu vou te dar tal coisa. Hoje de manhã mesmo eu estava ouvindo uma coisa, até falei para minha mãe. Eu não tenho filhos, mas eu acho meio absurdo mesmo. Eu falo que não é porque você não tem filho que você não tem noção, né, das coisas. Sim. A moça dando conselhos para mães.
né? Quando é que você deve deixar o seu filho com o celular e o computador? A psicóloga, acho que disse que não deve fazer isso antes dos 2 anos de idade. Sim. Ô, gente, mas 2 anos de idade, eu, na minha cabeça, tinha que ser pelo menos uns 8. Agora, 2 anos de idade, um celular para uma criança de 2 anos de idade, é um contrassenso, né? Porque a acessibilidade que o celular te traz, te torna uma pessoa excessivamente consumista. Uma criança de 2 anos, o que uma criança de 2 anos vai fazer com o celular? Não, e cria, né, um hábito que depois, para você mudar na idade adulta, é muito difícil. Você não vai mudar, né? Não vai mudar. Isso tem a ver, você põe um pouco de história aí, né? Se você buscar na filosofia, Epicuro já falava das classificações, né? Das coisas que são naturais, necessárias, beber, comer, né? Se alimentar. Você precisa disso para poder sobreviver. As naturais não necessárias, por exemplo, o lazer, o entretenimento, que são coisas naturais, mas não necessariamente necessárias, porque se você não fizer, você não vai morrer, né? Diferente da comida e da bebida. E tem um terceiro item, que é os não naturais não necessários. Esse é quase que impossível você satisfazer, porque você sempre vai querer mais, por exemplo, dinheiro, né? Por exemplo, poder, por exemplo, glórias. Então, quer dizer, esses que não são naturais e nem necessários, é muito difícil satisfazer. E aí, quando você dá um equipamento para uma criança de 2 anos e ela costuma viver com aquilo, dificilmente depois ela vai querer largar aquilo, e aquilo não é natural e nem necessário, mas vai ser muito difícil satisfazer esse desejo. E os pais sofrem exatamente por algo que eles criaram. Então, pensando que a criança com 2 anos, os pais já apresentaram um celular, com 4 anos ela vai querer o celular dela. Ela não vai mais querer brincar só um tempo, ela vai querer o tempo todo o celular. E com 5 ela já vai saber qual é o melhor. Sim. E aí, por uma comodidade, os pais compram, porque toma o celular para você ficar quietinho. Então é mais cômodo. Eu não preciso ficar o tempo todo dando atenção para você, então toma o celular. Ó, eu trabalho muito e eu não dou muito tempo para você, então vamos para o shopping. Então, já cresce com essa sensação de que, olha, para eu estar bem e feliz, eu preciso consumir. Depois você não tem como tirar isso das pessoas, né? Porque não. Você vê, e também tem algumas coisas que são geradas pelo capitalismo, né? Por exemplo, quando eu vi ontem, numa reportagem também, não sei se foi na Globo News, eles falando de algumas coisas de ricos lá, de algumas coisas, alguns sonhos de consumo das pessoas e tal. Daí eles falaram agora não me lembro se era uma garrafa de vinho ou uma garrafa de champanhe, que o preço era equivalente a um apartamento no Itaim. Para quem não conhece São Paulo, Itaim é uma área nobre aqui de São Paulo, um bairro nobre, um apartamento de 1 dormitório no Itaim, mais um carro de luxo. Daí eu fiz as contas que a garrafa de champanhe de vinho custa o quê? 1 milhão quase, porque você for. Vamos colocar um apartamento barato no Itaim, é uns 500 mil. Para mais, carro de luxo, vamos por uns 750 mil. Daí isso também causa uma certa frustração nas pessoas, e as pessoas, inconscientemente, aquela pessoa que não tem condição de coisas tão caras, ela começa a tentar se fazer valer por aquilo que ela tem. Sim. Que é o acesso ela tem. Ela tem acesso a um crédito mais humilde, então ela vai fazer 10. Aquilo que ela pode, ela vai tentar e depois ela não paga. E a partir do momento que você coloca o sucesso como sendo a pessoa que tem a capacidade de tomar uma garrafa de vinho deste valor, né? Você também, traz uma sociedade com um foco na coisa que não é a correta, né? Que não é real. Não é também, real. Né? O sucesso passou a ser o acúmulo de capital e não a plena satisfação de uma vida. Que é o que o capitalista ensina pra gente, de uma vida boa. Então, você muda um pouco não, né? Você muda sensivelmente os valores de uma sociedade. Sim. E aí isso reflete, a gente está falando no comportamento das pessoas. Mais da metade do brasileiro está endividado, né? E quando você vai abrir o endividamento, não é um endividamento por conta de arroz e feijão, é um endividamento por conta do celular, da internet, da TV a cabo, de um carro. Então são aquisições que levaram ao endividamento, um descontrole, que não naturalmente são necessárias. E quem é o maior devedor, Maurício? É classe média, classe baixa, classe baixíssima, classe alta? Classe média, né? Da classe média. É o assalariado. É o assalariado. E só podendo, continuando o que estava dizendo, na verdade nós temos uma série de coisas que não existiam no passado. E tem alguns aspectos que a gente estuda, até por conta pelas viagens que eu faço pelo interior, é o que acontece com as cidades. Esses gastos, como internet, loteria, serviços bancários que são mais utilizados, todos eles estão centralizados nas bases ou nas matrizes dessas empresas.
Então, o imposto é recolhido lá e esse dinheiro também sai dessas cidades. Então, você tem um problema nas pequenas cidades, onde uma série de despesas que as pessoas não tinham há 20 anos atrás, hoje tem, e esse dinheiro sai de circulação das cidades. E quando o dinheiro sai, né, o dinheiro fisicamente sai daquela cidade, os negócios também diminuem. Causam alguns problemas para essa cidade, né? Você tem menos dinheiro, você tem menos atividade comercial, tem menos impostos e o poder público tem uma capacidade menor de atender as demandas Mas as pessoas não deixam de comprar por isso? Não, até porque quem consegue viver hoje sem um celular, ou mais ainda, um smartphone hoje, né? O smartphone hoje, existem mais smartphones do que computadores, Sim, né? Então as pessoas usam mais, né? Em casa. E Maurício, eu tinha pedido para a gente falar sobre isso hoje, mas é o meu achômetro. Porque eu imagino que essa época do ano é uma época em que as pessoas querem comprar mais mesmo. Parece que tem aquele clima de você querer agradar as pessoas, e se agradar também, se achar que você teve um ano difícil, você merece um presente melhor. Então eu imagino que é uma época onde as pessoas acabam gastando além daquilo que seria o normal delas, uma pessoa que ainda não é uma onomaníaca. É verdade mesmo? Estímulo. O número de créditos aumenta nessa época e, consequentemente, de inadimplentes também, ou é coisa da minha cabeça? Olha, você tem uma realidade que muitas pessoas usam parte do seu 13º, que é o que, na verdade, incentiva o comércio, de forma geral, para quitar dívidas. Então, já tem essa consciência. A pesquisa que nós fazemos, tem uma grande parte da população, eu não me lembro exatamente, mas me parece que são 32% das pessoas entrevistadas que legal. tinham interesse em quitar dívidas. E pelo menos se não tiver dinheiro para comprar nada, não está devendo para ninguém. E o que sobrasse, eventualmente, comprar alguma coisa e se pudesse poupar. Então, isso é um avanço que nós estamos tendo de forma geral. Mas o problema é o começo do ano, onde você tem quem tem carro, o IPVA, o IPTU, escola das crianças, né? Mesmo que tenha escola pública, acaba gastando dinheiro, mesmo quando o Estado fornece, né, esses produtos. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma dificuldade maior. Então, a inadimplência ela cresce a partir de fevereiro. Fevereiro, março são os meses onde você tem um pico de... Mas é porque a pessoa fez dívida para o Natal melhor e daí começa a pagar no ano que vem e junta a dívida com isso, ou não? É só por causa desse aumento só? O parcelamento, as pessoas, muitas vezes, se me corrija, você deve atender, as pessoas não levam em conta a quantidade de parcelamentos que ela faz. Então, eu consigo pagar R$100 por mês, consigo pagar 50, mas a soma é pouquinho. 150, a gente chama isso de contas mentais, né? Porque o indivíduo, ele pensa assim, eu vou pegar o 13º, X, eu vou comprar isso, vou pagar aquilo, vou comprar isso. Contas mentais não fecham. Na minha época era conta de padaria. Se você não colocar, né? Se você não colocar na ponta do lápis, de fato, o que você está gastando, você vai perceber. Eu tenho um exercício que eu proponho aqui no livro, que é você, assim, imagina que você ganhou R$100 mil. Aí, o que você faria com R$100 mil? Coloca 10 coisas aí que você faria, né? A pessoa lista 10 coisas que ela faria com R$100 mil. Aí você fala, agora precifica isso, bota preço em tudo isso que você faria. Você vai ver que os R$100 mil são poucos. Por quê? Contas mentais não fecham. Quando você imagina o meu 13º, eu vou resolver isso, vou comprar isso, vou pagar o presente do fulano, amigo secreto. Quando ele soma tudo, ele vai perceber que o 13º foi pouco para tudo aquilo que ele quis comprar. Por quê? Porque ao invés dele primeiro pensar o preço, depois ver se cabe no orçamento, primeiro ele desenvolveu a necessidade, adquiriu, depois ele quer ver se cabe no orçamento e geralmente não cabe. E aí a conta já foi feita pelo lojista, né, que já cobrou a fatura, ele já vai estar devendo. Tem gente que não tem crédito e pede o nome da pessoa emprestada. Então, fala para você, olha, vamos lá comigo que eu preciso comprar uma televisão nova e daí você me empresta teu nome? Vai lá e faz o boleto e depois não paga você. Tem muita gente que é vítima disso também, que você acredita, a pessoa é sua amiga. Amigo, esse negócio de amigo com dinheiro não combina muito. Essas combinações nunca deram muito certo. E daí também tem as pessoas que emprestam cartão de crédito. Tem uma série de coisas, né, Maurício, que os lojistas também enfrentam, que tem que tentar driblar e que é difícil também. Não tem como você adivinhar essas coisas, né? Exatamente. Às vezes as pessoas vêm com o cartão de crédito de outro, de um terceiro, fazem a compra com a promessa de pagar, né, para o dono do cartão, acabam não pagando e o dono do cartão é responsável por aquela compra. Ou mesmo quando empresta o nome, compro para alguém compra para o Emerson compra para ele, mas um objeto que é meu,
e eu não pago o Emerson, e depois ele fica devendo. Era muito comum, isso diminuiu bastante esse crediário usado por um outro. Antigamente era muito comum você escutar que a pessoa vinha pedir para baixar o registro, porque não era ela quem tinha comprado. Mas daí não tem como, né? Mas aí tá. As pessoas acreditavam que... As pessoas são iludidas, às vezes, como tem pessoas que usam a aposentadoria do pai, o crédito consignado do pai, do avô, para tomar dinheiro. Pessoas que trabalham, que têm alguma dificuldade mental também são utilizadas para você São tomar ludibriadas crédito. mesmo, né? E, na verdade, assim, pelos familiares, por aqueles que são responsáveis por eles. Então, isso é muito ruim, fica difícil de você identificar e causa um problema até social. Maurício, existem algumas providências que os lojistas estão tomando esse ano para evitar uma inadimplência ainda maior, prejuízos maiores? Mais cuidado. Porque esse ano já tem mais problema porque já está vendendo menos do que o normal, né? Sim, nós precisamos tomar mais cuidado. Aqueles lojistas procuram entender o que o consumidor precisa comprar. Se percebem que a pessoa não tem a capacidade de pagar, nós alertamos para oferecer produtos similares e mais baratos. Nós mesmos, no nosso portal, que é o www.spcbrasil.org.br, nós temos lá uma área para o cidadão que se chama Meu Bolso Feliz, onde o cidadão vai poder, além de ter planilhas para poder cuidar das suas finanças, ele também tem acesso a partes desse site onde se trata das pessoas que já estão com algum problema financeiro, quem está em dia, compra consciente, a tomada de crédito a seu favor, como ensinar finanças para os filhos, enfim. Então, uma série de coisas, perguntas, temos um consultor também que responde por e-mail as dúvidas. Então, tudo para quê? Para que nós possamos ter mais pessoas com capacidade de compra. De compra. Né? Como eu disse no começo, é bom capacidade vender. de pagamento. É bom vender, mas é melhor ainda vender e receber. E mais, se você consegue manter as pessoas com capacidade de compra de forma regular, a economia ela se desenvolve melhor, sem sobressaltos, tanto para cima quanto para baixo, que é o momento que estamos vivendo. E, Maurício, eu vi que por conta do desemprego, hoje o número de pessoas que tentam montar o seu próprio negócio é cada vez maior, mas a gente vê que entre essas pessoas, a maioria delas não tem experiência em comércio, né? Porque existe uma necessidade de você também não só se estruturar e ter o dinheiro para começar um negócio próprio, mas você entender daquilo ali para não ser ludibriado. Existem algumas orientações que são importantes para quem está começando agora, já não ter o primeiro final de ano como empresário, entre aspas, ou microempresário tendo prejuízos? Bom, primeiro a pessoa precisa ter capacidade de investimento para poder montar um negócio. Não é porque você... Se já está pronto há um mês, por exemplo, o que a pessoa faz para... Mas ainda não tem aquela experiência de natais, de outros natais. Durante um período, qualquer empreendimento, ele não é sustentável. Ele vai passar por um período onde a pessoa não pode retirar dinheiro do seu negócio. Um outro erro, principalmente de quem nunca foi empresário, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. O dinheiro que está no caixa da loja é da loja, não é do dono da loja. Ele tem que ter a determinação e o cuidado de estipular quanto é que ele vai poder retirar por mês. E isso faz parte do custo da loja. Cada dia, se ele tirar mais do que aquilo que ele estipulou, ou se ele estipular um valor maior do que a capacidade que o negócio tem de pagá-lo, certamente o negócio ele vai quebrar. Mas tem algumas dicas para a pessoa perceber se ela não deve dar um jeito de não vender para aquela pessoa que entra? Bom, primeiro fazer um cadastro. Se ele não utilizar plástico no meio de pagamento, um cartão, porque aí a dívida não é com a loja e sim com o sistema financeiro, ele precisa consultar, pegar referências, pegar o olerite que a pessoa tem, para ver a capacidade. Para se sentir mais seguro mesmo, né? Mais seguro. E, se possível, consultar outros locais onde ela comprou. É difícil. Hoje em dia, a concessão de crédito ela é muito mais... maleável. É rápida. O consumidor ele não tem tempo de esperar para que o crédito seja concedido, né? Emerson, existe ainda tempo para a pessoa tentar ao menos se organizar para não ter
problemas no ano que vem, como o Maurício tinha explicado para a gente, que a maioria das pessoas percebe que tem um problema gigante depois de fevereiro, por exemplo, quando vem as contas já normais de início do ano? Sem dúvida. Mas sempre é tempo para você repensar os seus hábitos de consumo e pensar o que você está devendo na praça, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui 30 de novembro, bom, eu tenho filhos pequenos? Tenho. Vou renovar a matrícula em janeiro, então já tenho que reservar esse dinheiro. Eu vou participar de amigos secretos? Talvez não seja o melhor momento, né? Eu vou dar presente para as pessoas no final do ano? Talvez valha a pena repensar. Ou comprar uma coisa mais simples, né? Enfim, eu acho que você pode fazer uma visita, propor ir num parque, passar um dia. Você pode compensar de alguma forma que não necessariamente desembolse dinheiro, né? Então, acho que fazer esse profundo exame da sua realidade atual, o quanto você tem de renda para os próximos 2 meses, o quanto você vai ter de dívidas e desembolsos nos próximos 2 meses, e tentar, de alguma forma, né, ajustar isso da melhor maneira possível. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olha, imagina que você deva 50 mil reais para um amigo, né, para uma dívida considerável. Mas eu tenho certeza que se você, ao invés de dever 50 para um amigo, você chamar 3 amigos e dividir essa dívida e falar para o fulano: olha, amigo 1, eu vou te pagar daqui a 3 meses, amigo 2, eu vou te pagar daqui a 6, amigo 3, eu vou te pagar daqui a 1 ano, fica mais razoável e, obviamente, que tem que honrar esse pagamento. E para aquele que prefere ficar gastando no cartão de crédito e renegociando a dívida toda hora? Tem um monte de gente que faz isso, né? Porque isso, sabe que o cartão aceita um valor menor na hora de pagar. Mas ele vai sempre vai sair perdendo. Por quê? Porque ele faz uma dívida hoje de 10 mil reais, ele vai renegociar ela daqui a 1 ano, essa dívida está lá em 100 mil reais, né? Porque o juro do cartão de crédito no Brasil é 400% ao ano. Então, vai estar lá em 100 mil reais. Aí ele vai renegociar com o cartão. O que o cartão vai dizer? Tá bom, vou te dar um desconto, vai sair por 50. Aí ele fica feliz porque ao invés do 100, ele vai pagar 50. De novo. E vai ficar rolando dívida e não vai sair disso a vida toda. Sabe por quê? Porque quando ele renegocia a dívida, ele não considera no orçamento dele a parcela do que ele vai ter que pagar todo mês. Mas aí que eu quero chegar daí, Ju, entra a pessoa que está acostumada a ter dívida a vida inteira. Sim. Que daí ela fica, não tem? Você não conhece gente assim? Sim. Mas passa a vida renegociando, daí mal acaba de pagar uma e já vai fazer a negociação de novo. Sim, tem uma diferença grande assim, porque tem a pessoa que é endividada e tem a pessoa que é inadimplente. Às vezes você pergunta para a pessoa: você está endividado? Ele fala: não, estou pagando tudo direitinho. E na realidade, se você emitir um cheque predatado, você já está endividado. Então, endividado é ter dívidas, inadimplente é não pagar o que se deve. Então, quando a pessoa não consegue compreender: eu posso ter dívidas, desde que a minha capacidade de pagamento seja muito maior do que a dívida. Se eu tiver dívidas onde a minha capacidade de pagamento é menor, automaticamente eu estou inadimplente, porque o meu recurso não vai dar conta de pagar o que eu devo. E, Ju, como é que eu faço para não chegar nesse ponto? Existe uma saída para que a pessoa realmente comece a perceber antes de virar uma bola de neve? Porque a dívida financeira é uma bola de neve, né? Se você for analisando friamente, é uma bola de neve. Mesmo que você consiga pagar, você começa a fazer a dívida de novo e você passa a vida desse jeito, sabendo que eu vou conseguir pagar de alguma forma, tenho desconto, papá. Existe uma maneira de barrar, cortar o mal pela raiz? A pessoa precisa se perceber. Às vezes ela não consegue se perceber sozinha, porque ela age muito pela emoção. Então é importante também esse apoio familiar. A família precisa pontuar para essa pessoa o quanto ela está se prejudicando financeiramente. Então, isso ninguém percebe. Se a pessoa está sozinha nesse barco aí se afundando e nem conta para ninguém e fala até que está ganhando bem, que nem comprou à vista e tal, como é que faz? Quando o problema é dela com ela mesma. Quando o problema é dela, ela vai chegar um momento que isso vai aparecer. E aí é onde ela vai pedir ajuda. Então, o importante é que ela procure, sozinha ela não vai conseguir, mesmo, né? Uma ajuda psicológica, para que ela consiga se perceber e saber qual o estímulo para isso e qual a causa. Então, sempre existe uma causa. Então, quando eu estou triste, angustiada, eu vou às compras. Então, é um dia que, se eu estiver triste, angustiada, eu não vou sair para comprar. Perceber esses estímulos. Então, se eu ficar vendo propaganda de televisão ou entrando em site de compras, isso faz com que eu vá até as lojas para comprar. Então, eu vou evitar de ficar buscando algo que estimule esse consumo. Então, o ideal mesmo é quando você percebe que você começou a fazer dívidas além da conta, é buscar ajuda. É buscar ajuda. Isso é o mais importante. É o mais importante. Sozinha a pessoa não vai conseguir. Fica muito mais difícil. Um excesso de contas para pagar sem dinheiro para fazer já é um sinal de que as coisas estão mal? Sim, é um sinal. Porque a pessoa ela não se planejou. Então, ela não fez uma lista olha, eu preciso disso e eu tenho tanto de dinheiro.
Não, ela agiu totalmente pelo impulso. Emerson, obrigada também. Deixa eu mostrar para você que está em casa o livro do Emerson, O Inédito Viável em Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata, que são orientações mesmo para você aprender a lidar melhor com o teu dinheiro e não se afundar em dívidas nessa época do ano. É importantíssimo que você comece a entender, a lidar com o dinheiro, né, Emerson? Sim. Isso é o mais importante, né? Sim. Obrigada pela tua participação. Sim, o grande intuito desse livro é exatamente conversar um pouco sobre essa relação ser humano-dinheiro, né? O tempo todo a gente fala dessa relação, nos momentos bons e nos momentos ruins, o que fazer, né? E o site é o mesmo nome do livro, ineditoviável.com.br.